programação que vai acontecer. Gálatas, capítulo 1, o verso 15 até o versículo 21. Até o versículo 21. Todos encontrados, digam amém. Quando, porém, aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei pessoa alguma, tampouco subi a Jerusalém para estar com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia. Repita aí o verso 17. Tampouco subi a Jerusalém para estar com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passados 3 anos, subi a Jerusalém para ver Pedro e fiquei com ele 15 dias. E não vi nenhum outro apóstolo, senão Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo diante de Deus, testifico que não minto. Verso 21. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Vamos ler até o final, verso 24. Eu não era conhecido de vista das igrejas de Cristo na Judéia, somente tinham ouvido dizer: aquele que antes nos perseguia, agora anuncia a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus a meu respeito. Vamos orar? Meu Pai, nós queremos te pedir a tua graça, a tua misericórdia, que a tua palavra viva seja ministrada ao nosso coração. Te pedimos, Pai, que o Senhor edifique o nosso coração e que nós venhamos, Pai, a saber muito bem o que fazer mediante a tua palavra. E assim, Pai, seja também a tua bênção sobre esse trabalho que acontecerá, Senhor, alusivo ao Dia das Crianças. Te pedimos, Pai, que o Senhor capacite cada um que estará direto e indiretamente trabalhando, e que o Senhor traga as crianças e que elas sejam aqui, Pai, tocadas pelo Evangelho da Graça. Oramos também por essa programação voltada para as mulheres. Te pedimos, Pai, que o Senhor esteja falando aos corações e que, da mesma forma, seja uma atividade realizada aqui que venha alcançar as tuas servas, Senhor, aquelas que o Senhor chamará para o Evangelho. Que nós tenhamos aqui muitas pessoas visitando, muitas mulheres visitando, e que o Senhor use, Senhor, da tua graça para com elas. Oramos assim da mesma forma e a programação dos homens, que acontecerá, Senhor, ali na chácara, que o Senhor nos abençoe e que seja uma bênção para a glória do teu nome, meu Deus, no nome de Jesus. Amém e amém. Muito obrigado por poder sentar. Eu quero, então, retomar aqui a série, ainda que eu vou explanar um pouco e vou continuar na quarta-feira, pois há muito material aqui e nós não vamos conseguir fazer tudo isso hoje. Mas eu quero relembrar a você o texto base, o Salmo 133, onde a declaração do Salmo é que quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E o texto diz que é semelhante à presença de um sacerdote no seu trabalho, ou seja, há perdão dos pecados, há recebimento, há louvor, há adoração por causa dele. E também é semelhante ao orvalho de Hermon, que transforma os montes de Sião, em um lugar maravilhoso para se viver. O texto da palavra declara, no final do Salmo, ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. E a declaração desse Salmo é que, na comunhão, há vida, há cura, há por meio dela
todas aquelas coisas essas coisas que acabei de listar. Então, diante da palavra que nós estamos ouvindo sobre o valor da comunhão, um chamado à comunhão, a estarmos juntos, a termos comunhão uns com os outros, e essa comunhão, muitas vezes, é no momento de dor. Você deve ter com seu irmão quando ele está passando luta, dificuldade, quando ele estiver se sentindo desamparado, chorando, sofrendo. E, é claro, a comunhão mais fácil, que é quando alguém está feliz, se alegrando, no aniversário, num momento de uma notícia muito boa, você deve estar com seu irmão, é claro, da mesma forma. E nós temos caminhado, observando quais são os parâmetros que você deve seguir para você ter comunhão com seu irmão. Nós caminhamos falando sobre uma série de situações que podem se formar, dentre elas, o que nós lemos no texto de Efésios, capítulo 3, por exemplo, Colossenses, capítulo 3, que há um chamado para romper com a conduta do velho homem, com os sentimentos do velho homem, com as características do velho homem, e para isso devemos andar sabedores. Aí, quarta-feira, a grande ênfase quarta-feira foi listar que a natureza criada por Deus, pela presença do Espírito Santo em nós, o Espírito Santo anda conosco, está morando dentro de nós, mas há também as obras da carne. E o texto de Gálatas, capítulo 5, a partir do verso 16, dá esse destaque que há uma luta interna entre a carne e o Espírito Santo. Eles se opõem, e se opõem por quê? Porque o Espírito Santo está ali morando para conduzir a pessoa a viver a nova vida em Cristo. E a carne batalha para que a pessoa permaneça nas antigas práticas. Nós explicamos aqui na quarta-feira, e aconselho você voltar lá na pregação, está no nosso canal, se você não é inscrito, se inscreva, e você vai encontrar lá a seguinte explicação, que nós, é claro, investimos aqui um bom tempo para explicar, que todo crente que quer ter vitória sobre o pecado, ele tem que compreender que ele foi restaurado espiritualmente, ele estava morto espiritualmente, ele foi ressuscitado com Cristo, e isso aconteceu quando ele aceitou a Cristo como Senhor e Salvador. Mas ele ainda tem que lidar com a vida aqui na terra e com o corpo humano que é oriundo de Adão. Essa é uma realidade espiritual tão latente, irmãos, que quando Jesus vier nos buscar, a Bíblia diz que nós seremos transformados, nós receberemos um corpo glorificado, ou seja, se encerrará definitivamente a última derrota, será manifesta, que é a derrota sobre essa natureza de Adão, que ainda permanece por causa do corpo. O corpo será transformado, o Senhor estabelecerá a vitória completa. Na doutrina da salvação chama-se a glorificação, que é quando nós vamos encontrar com Ele e não haverá mais a natureza, as obras da carne lutando para nos conduzir para o caminho do pecado. Então, quando você que está em Cristo entende isso, você terá uma conduta conforme. Você precisa alimentar-se espiritualmente e precisa romper com a alimentação da carne. A carne é alimentada de tudo que professa para com o pecado. Tudo que caminha expressando, exaltando o pecado é a própria vontade do homem. Tudo que caminha declarando que você é dono da sua própria vontade, que você tem que fazer o que vier na sua mente, que a vontade do homem ela tem que ser colocada acima da vontade de Deus de forma sutil, isso alimenta a carne, alimenta a carne. Aquela pessoa que está magoada, né? Está ferida, aí ela se enche de razão, diz, agora também eu vou fazer isso e aquilo outro, até chora, né? Até chora.
é capaz até de usar o texto bíblico. O Daniel, ele também passou por tal situação. Aí é capaz de usar até, por exemplo, que Davi, ele cortou a cabeça do gigante Golias. Está pensando o quê? Eu sou crente. Irmãos, e não tem nada a ver, absolutamente, mas a pessoa isola um texto e aí ela interpreta e fica cheia de razão. O novo homem criado segundo Deus, ele vai apontar para Cristo. Ele vai apontar para ser semelhante a Cristo. E aí eu quero retornar numa coisa que de vez em quando, de quando em vez, eu dou um jeito aqui de falar aqui nesse lugar, né? Aquela história de que algumas condutas é para pastores e as outras nem tanto para os crentes, né? No decorrer da minha história, eu me lembro de situações no gabinete, aconselhando, aí a pessoa admitia que tinha uma conduta A, B e C, aí ela disse, pastor, isso não tem problema não, isso aqui é normal. Eu digo, beleza, o que você acha de eu fazer também? Aí, normalmente, os olhos se arregalavam, e ela dizia, não, aí o senhor não. Aí eu digo, quer dizer, então, que tem pecados que, se for feito, é pecado, né? Se o pastor fizer, é pecado. E se for você, está tranquilo. Está tranquilo. Irmãos, essa realidade existe. Mas como assim? Eu não preciso andar desse jeito, porque, afinal de contas, eu não tenho a mesma responsabilidade do pastor. Meu irmão, se tem alguém que está desviado perto de você, alguém que não é crente na sua família, está aí a sua responsabilidade. Se você é pai, você precisa ser uma pessoa ungida e abençoada para abençoar os seus filhos. E andando de qualquer jeito, você não pode contar com isso. Não pode contar com essa unção maravilhosa. Você está andando de qualquer jeito, você terá o que você está plantando. Se você é esposa, você precisa da graça de Deus na sua vida, de uma conduta que visa buscar a santidade de Deus, porque há situações que Deus colocou você para realizar, dentre elas auxiliar o seu marido debaixo da unção de Deus. Nós não estamos falando, irmãos, de fazer o alimento em casa, de limpar a casa, não estamos falando disso, não. Nós estamos falando sobre a conduta espiritual que traz vida sobre o lugar, e o Senhor Deus nos deu vida e vida abundante para que fôssemos instrumento dessa vida abundante onde quer que fôssemos. Então, eu li aqui com os irmãos, e agora, por favor, se debruce aí sobre o texto de Gálatas 1, e eu quero observar com você e retomar uma fala que eu disse aqui. Eu disse aqui pregando, e foi um domingo desse que o pastor estava usando palavra bem pesada mesmo, eu disse, se você quiser andar de qualquer jeito, quiser andar avarento, quiser andar em pecado, em outras palavras, de acordo com o texto de Colossenses 3 que eu estava lendo, eu disse, não invente ter comunhão com ninguém. Quem aqui lembra? Quem lembra disso? Né? Uma hora dessa, o crente coitadista fica assim olhando de beira de olho, diz, pastor é doido, então ninguém vai ter comunhão com ninguém. Meu irmão, se você só sabe falar mal da vida dos outros, se você está impregnado com a carne, com a lista de pecados, pelo amor de Deus, se tranque no seu quarto. Eu até disse aqui no dia, entre no seu quarto e morra. Quem lembra disso? Aí depois fiquei assim esperando a reação, digo, bem, escandalizou uns 3, né? Uns 3 pelo menos. Aí eu digo, morra. Aí eu tive que ler o texto que diz que eu devo... essas obras não se domestica, não se educa a carne, se crucifica. Os que estão em Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões. O que é a paixão? O desejo desenfreado. De quê? De se prostituir, aí tem lá a lista, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, dissensão, facção, heresia, bebedice, inveja, glutonaria, né? Enfim, tem uma lista e conforme a tradução muda um pouco. Então a pessoa não deve ter comunhão. E agora eu quero ler com você um episódio desse. Vamos lá? Quando o apóstolo Paulo aqui está se dirigindo aos irmãos da Galácia, não é? Ele começa dando testemunho de quem ele era.
ele era alguém dedicado ao judaísmo. Está escrito aí, mas antes eu quero ler diretamente esse texto aí que eu estou citando, né? Versículo 17. O verso 15 diz: quando, porém, aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar o seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei pessoa alguma. Ou seja, eu não tive contato com ninguém. Tampouco subi a Jerusalém. Notaram aí? Tampouco subi a Jerusalém para estar com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passados 3 anos, quantos anos? Subi a Jerusalém para ver Pedro e fiquei com ele 15 dias. Entenda aí, Paulo se converte e ele não vai estar com os discípulos. Ele não vai para Jerusalém. Ele vai para a Arábia e fica lá 3 anos. 3 anos. Agora, quando nós lemos Atos dos Apóstolos, abra aí, deixa marcadinho Gálatas. E abra o texto de Atos dos Apóstolos no capítulo 9. Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, lembrando que, qual é o propósito de Atos dos Apóstolos, né, irmãos? Para interpretar o texto, você precisa saber o contexto. Atos dos Apóstolos visa citar como a igreja se portou depois que Jesus partiu para a glória e se assentou à destra do Pai. Atos dos Apóstolos vai citar como o evangelho se expandiu. Não é um livro para falar da vida de Paulo. O objetivo de Atos não era relatar a conversão de Paulo com detalhes e o seu ministério. Não. Mas sim, conforme o título diz, Atos dos Apóstolos. E é claro, o que culminou na expansão do evangelho e no meio dessa expansão vem a conversão de Saulo, que é o apóstolo Paulo depois que ele se converte. O Paulo era um de seus nomes. Capítulo 9, veja aí a conversão dele. Saulo, mantendo ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, o levassem preso a Jerusalém. Aproximando-se ele de Damasco, na sua viagem, de repente cercou um resplendor de luz do céu. E caindo por terra, viu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? O texto segue, ele pergunta: quem és, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Agora, levanta-te, entra na cidade, lá te será dito o que te convém fazer. Os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via coisa alguma. Guiando-o pela mão, conduziram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver e não comeu nem bebeu. Aí o texto segue falando de um homem chamado Ananias, discípulo do Senhor, que é aquele que ouve a voz de Jesus, e Jesus orienta ele a ir encontrar com Saulo. O texto diz, o versículo 13, respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muitas coisas a respeito deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Observe, em Jerusalém. E aqui tem autoridade dos chefes dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o seu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, repita comigo aí, vai, este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome perante os gentios, os reis e os filhos de Israel. E eu lhe mostrarei o quanto deve sofrer pelo meu nome. E aí o texto segue, ele recebe a visita de Ananias. Então Ananias foi, entrou na casa, impondo-lhe as mãos,
irmão Saulo, o Senhor Jesus te apareceu no caminho. E aí termina o texto aqui, ele é curado, caem como que escamas dos seus olhos, ele é batizado, não é? O versículo 22, Saulo, porém, se esforçava muito mais. Desculpe, eu tenho que ler, irmãos, estou correndo, mas eu vou conseguir. Vamos lá, versículo 21. Versículo 20 mesmo. E logo, 19, desculpa. Depois de ter comido, sentiu-se recuperado. Esteve Saulo alguns dias com os discípulos em Damasco. Em Damasco. Está escrito o quê? Damasco. Entenda aí, ó. Esteve Saulo alguns dias com os discípulos em Damasco. Eram os apóstolos? Não, eram os discípulos do Senhor, eram os que estavam ali. E ele se localizava em Damasco. Depois, e logo na sinagoga pregava que Jesus era o Filho de Deus. Aí aqui começa a observação. E todos os que o ouviam estavam espantados e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam o seu nome, e para isso veio aqui para levar presos os chefes aos chefes dos sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que Jesus era o Cristo. Observe aí, provando que Jesus era o Cristo. Tendo passado muitos dias, os judeus decidiram entrar entre si matá-lo. E aí segue o texto, e o texto vai dizer que ele logo vai ter com os apóstolos em Jerusalém. Eu não vou poder ler tudo, quem sabe quarta-feira a gente lê esse trecho. Só que, como eu disse, o texto de Atos vai falar, a ênfase é a expansão da igreja. Não está endereçado falar particularmente de um dos discípulos do Senhor. Nós encontramos em Gálatas 1 informações suficientes para entender o que aconteceu. O que foi que aconteceu? Ele se converteu, recebeu os primeiros cuidados em Damasco, e ali houve um corte. Ele vai para a Arábia, ele não desce a Jerusalém, ele não sobe, aliás, para Jerusalém. Não. Volte para Gálatas agora, Gálatas capítulo 1. Irmãos, eu quero dar destaque à importância de estudarmos a Bíblia. Veja que são textos que se conectam para a compreensão. Se você não estudar a Bíblia, pode ser que alguém, por exemplo, diga: não, esse texto aqui está errado. O texto de Atos diz que ele se converteu, ficou em Damasco, depois foi ter com os apóstolos. Está errado isso aqui. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Agora entenda. O texto diz, e aí a partir do versículo 6 diz: admiraram-me que não depressa rejeitasse, passando daqueles que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro evangelho, mas alguns que vos inquietam, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos anunciamos, seja amaldiçoado. Assim, como já o dissemos, agora, de novo, também o digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja amaldiçoado. Persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se tivesse ainda agradado aos homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, mas não o recebi de homem algum, nem o aprendi, mas eu o recebi pela revelação de Jesus Cristo. Ele está falando do quê? Da conversão dele lá em Damasco, no caminho de Damasco.
Verso 13. Pois já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. Entenda bem aqui, Paulo está dizendo, primeiro, ele está levantando um problema na Galácia, que eram pessoas que estavam pervertendo o evangelho. Como assim? O evangelho é conforme Cristo manifestou, mas havia pessoas que estavam modificando o que tinha sido ensinado por Jesus. E Paulo está dizendo assim: ninguém tem autoridade para mudar o que foi recebido. Quem mudar, seja anátema, seja amaldiçoado. Muito bem. Aí ele vai agora contar a experiência dele. Eu recebi da parte de Deus a revelação do Filho, do Cristo. Eu recebi pela revelação de Jesus Cristo. Quem? O Evangelho. Verso 13. Pois já ouviste qual antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja e a assolava. Ou seja, Paulo está revelando que ele era oposição à igreja, ele era contrário à igreja, extremamente vinculado, firmado no judaísmo. Para você entender o que significa isso, olhe para a conduta dos sacerdotes que faziam parte do judaísmo, a religião que tinha quase 200 anos na época de Jesus. O judaísmo não confunda o judaísmo com aquilo que Deus fez no Antigo Testamento, levantando profetas, entregando a lei na mão do povo de Israel, lá no texto de Êxodo, e está manifesto no texto do Pentateuco. Não confunda a entrega da lei, a promulgação das leis da aliança com o judaísmo. O judaísmo é uma religião que se levantou e terminou se levantando contra o próprio Deus, o qual ela professava. O próprio Jesus disse para que os religiosos se sentavam na cadeira de Moisés. E ele destaca: vocês devem fazer o que eles dizem, porque eles proferem o que Moisés ensinou, no sentido de que estavam firmados na lei, mas não devem fazer o que eles fazem. Não devem fazer o que eles fazem. Ou seja, a conduta estava distante do que haviam recebido. E Paulo destaca que ele estava impregnado com isso. Então, irmãos, ele continua, verso 14. E na minha nação excedi em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso nas tradições de meus pais. Quando, porém, e aí vem o texto onde começamos a ler. Quando, porém, aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar o seu Filho em mim, para que pregasse entre os gentios, não consultei pessoa alguma. Tampouco subi a Jerusalém para estar com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Ou seja, quando ele cita aqui no final, voltei outra vez a Damasco, dando clara evidência, eu saí de lá e voltei novamente. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Diga amém. Pastor, onde é que o senhor quer chegar? Preste atenção. Logo de cara aqui eu quero deixar claro para você. O que Paulo entendeu é que ele agora convertido, tudo que ele pensava, tudo que ele acreditava, estava comprometido, inadequado estava, e ele foi parado pelo próprio Cristo, foi derrubado do cavalo, ou do camelo, ou do burrinho. O texto não diz se era um cavalo ou um camelo. Eu acredito que era um cavalo, porque o homem estava apressado. Camelo só para atravessar longas distâncias. Burrinho para carregar peso, ele não estava preocupado com isso. Certamente ele ia de cavalo e ia muito rápido. Jesus o derruba da sua cavalgadura. E ele ouve que o Jesus que ele perseguia era o Jesus que agora se manifestava a ele. Ele diz: quem é, Senhor?
eu sou Jesus a quem tu persegues. Irmãos, o Senhor derrubou ele ali, ele caiu no chão e agora ele estava quebrado. O texto diz que nós lemos aqui que ele estava em oração e não comeu e nem bebeu por 3 dias. Tem que jejuar mesmo, não tem? Tem que jejuar mesmo, porque como que esse homem estava cheio de razão, cheio de judaísmo, firmado na cultura, no ensino e na tradição dos seus pais, e de repente ele descobre, estou todo errado, está tudo fora do esquadro, eu achava que servia a Deus, eu estou perseguindo a Deus. E aí, irmãos, esse homem para tudo e vai se retirar. Você vai estudar esse texto, você vai encontrar concordância entre os estudiosos. Que Paulo passou 3 anos na Arábia, lendo de novo a lei, lendo de novo os profetas, lendo de novo o Antigo Testamento todo, visando compreender o Cristo que se manifestou, e ele não viu. Jesus tinha sido morto, tinha ressuscitado, e ele não conseguiu enxergar. O que é que ele precisava fazer? Reler as Escrituras. Reler as Escrituras. E aí, meu irmão, eu encerro dizendo para você, como é que está a sua vida? Quantas vezes você, ao se converter, parou o que estava fazendo, descobriu que estava todo errado, e você se debruçou sobre as Escrituras Sagradas? Quantas vezes você separou para jejuar e orar, porque você descobriu que tinha que reformular tudo? Meus irmãos, eu me lembro quando eu me converti, eu ainda não conhecia a palavra, eu disse, no domingo seguinte, eu aceitei Jesus hoje, no domingo que vem eu disse, domingo que vem eu não vou vir à igreja não, eu vou na danceteria, no tempo da danceteria. Eu vou. E eu fui. Graças a Deus, convertido, eu fui. E lá eu não consegui dançar como eu gostava tanto. Irmãos, eu tinha depressão antes de me converter, eu tinha depressão profunda. Pelo menos um período, logo após minha mãe ter morrido. Pensei em tirar minha própria vida, cheguei a engatilhar uma arma para fazer isso. E graças a Deus eu fui convidado por 2 pessoas que andavam junto comigo, e eles se converteram, me convidaram para ir para a igreja, estou até hoje. Mas quando eu fui convidado, eu acho que 3 semanas, 1 mês depois, eu fiz a oração aceitando Jesus. Mas eu não conhecia o Evangelho. No dia que eu aceitei Jesus, eu ganhei o Novo Testamento. E eu andava com aquele Novo Testamento para tudo quanto era lugar. Meu irmão, se eu fosse na esquina, eu vou ali fazer alguma coisa, era capaz de eu estar com ele. Todo lugar, onde eu tinha que parar para fazer alguma coisa, eu estava lendo. Meu pai se irritou com isso demais, até disse, me proibiu de andar com a Bíblia, que eu estava fanático. E aí eu tive que montar estratégia, porque eu não ia deixar de ler a Bíblia, né, irmãos? E aí, eu me lembro que quando eu cheguei naquela danceteria lá, comecei a dançar e comecei a me sentir muito mal, me sentia muito forte. Parecia que eu não estava no meu corpo. Aquilo era ridículo, eu estava percebendo, mas como assim? Que negócio é esse? E eu digo, rapaz, não é para mim não, eu acho que eu preciso beber. E eu me lembro que eu fui e comprei lá uma tal de uma cerveja lá, e aí quando eu provei aquele negócio, eu disse, esse negócio está estragado, estão vendendo bebida estragada. Aí eu me lembro que eu chamei o amigo meu, eu digo, vem aqui se esse negócio está bom, está choca, não está não? Famosa choca, né? Aí ele disse, rapaz, mas está muito boa, que coisa maravilhosa, então fique para você, porque para mim não dá. Aí eu digo, não vou mais beber isso. Aí eu digo, não, eu acho que eu estou precisando beber uma coisa mais forte. Eu me lembro que eu comprei a transparente, né? Aí fui provar, meu irmão, parecia fel entrando. Aí eu digo, estão vendendo até isso estragado, não é possível. Meu Deus do céu. E aí eu chamei um amigo e disse, prova aqui, esse negócio está estragado. Aí o caba provou e disse o quê? Que coisa maravilhosa. Aí eu digo, então fique para você. Irmãos, eu só ia embora quando acabava. Eu olhei para tudo aquilo e disse, quer saber? Nunca mais venho aqui. Vou só ficar indo para a igreja.
Qual era a minha visão? Era da igreja que eu participava antes. Você podia ir para a festa, podia estar na igreja. Podia ir para a festa, podia estar na igreja. Eu entendi naquele dia que algo aconteceu. Eu fui sozinho para casa, irmão, sozinho, dizendo, nunca mais volto aqui, isso não está com nada. Eu vou ficar só lá na igreja, lá é que é bom. Mas logo comecei a ler a Bíblia. E eu me lembro que quando li, o primeiro livro que eu li foi Mateus, e quando chegou na crucificação, eu me senti lá. Marcou a minha vida, irmãos. E eu tive uma forte experiência com Deus, e fui conhecendo, entendendo que eu tinha que andar diferente, eu tinha que mudar a minha vida, eu tinha que andar conforme Jesus, porque eu era um discípulo de Jesus. E então eu comecei, e eu me lembro como se fosse hoje, eu chamei o irmão da igreja, que eu via que ele era muito devotado na minha visão, né? Eu achava assim. E eu disse, olha, você poderia me explicar sobre jejum? Novinho na fé. Eu lembro até hoje, irmãos, a posição que eu fiquei sentado no primeiro banco da igreja, ele pegou uma cadeira e ele me deu um estudo bíblico ali, abrindo a Bíblia. E foi a primeira vez que eu tive contato com a Bíblia Thompson. Aí eu notei a desenvoltura dele, aí eu digo, mas que Bíblia é essa que você está usando? Ah, essa é a Bíblia Thompson. E ele foi me explicando, inclusive foi quem me ensinou a utilizar, e eu adquiri essa Bíblia. Eu tenho ela até hoje. Até hoje. Você vai ver uma Bíblia que parece duas, porque ela está inchada, troquei a capa 2 vezes, capa de couro de boi mesmo, couro grosso, e eu tenho muitas histórias, tem marcações lá, e eu carrego essa Bíblia comigo, está lá na minha biblioteca até hoje. Por que eu estou contando isso? Porque a partir daquele estudo sobre jejum, começou uma caminhada na minha vida de busca. Jejuns, conforme eu ia sentindo no meu coração, e busca e oração, e meta de leitura, e debruçava-me, ao ponto tal. Eu me lembro, irmãos, quando eu estava com 2 anos e pouco de convertido, não tinha completado 3, eu já tinha contado cerca de 170 pessoas que eu tinha pregado o Evangelho, elas tinham se convertido. Eu me lembro porque eu andava muito na rua, pregava nas praças, pregava nos colégios. Mas eu tinha entendido a fé, entendido. E tudo começou muito rápido na minha caminhada, mas, na verdade, assim deveria ser sobre todo crente. Eu quero hoje responder a sua pergunta, que talvez você já fez. Por que a minha vida não desenvolve espiritualmente? Por que eu leio tantas coisas extraordinárias na Bíblia e não vejo da minha vida? Meu irmão, a pergunta que precisa ser respondida hoje é: o que é que você fez assim que você se converteu? Talvez você não mudou nada, você nem leu a Bíblia toda até hoje. Talvez você lê de vez em quando e quando dá. Talvez você nunca jejuou, quanto mais jejuar, como sempre deve jejuar, de vez em quando, de quando em vez. Talvez você simplesmente mudou o rótulo, mas o interior ainda não foi mudado. Entenda, irmão, quando você se converte, você tem a sua vida restaurada, espiritualmente você está conectado com Deus, mas a nutrição para o homem espiritual é por meio da palavra de Deus, aonde eu me debruço sobre ela e eu vou aprendendo semana a semana, dia a dia, semana a semana, mês a mês, ano a ano eu vou aprendendo e vou me debruçando, e Deus vai mexendo na minha estrutura. Antes eu tinha uma visão sobre casamento, agora eu tenho uma visão bíblica. Antes eu tinha uma visão sobre criação de filhos, agora eu tenho uma visão bíblica. Antes eu tinha uma visão sobre namoro, noivado e casamento, agora eu tenho uma visão bíblica. Isso não muda de uma hora para outra, irmãos. Paulo, então, entendendo isso, ele para tudo 3 anos. Acredito eu, meus irmãos, que ele ficava de manhã, de tarde, de noite, envolvido com a busca para entender a fé genuína em Cristo Jesus. Se você tiver dúvida sobre isso, leia as pregações de Paulo. Ele, de repente,
só para aqueles que talvez não estão entendendo muito bem, né? Ainda que nós vamos buscar aprofundar um pouco mais disso quarta-feira. Pastor, ainda dá para aprofundar, você não tem ideia como tem coisa aqui que nós não estamos falando. Olha só, como que um homem, de repente, está prendendo todo cristão e botando na masmorra, de repente ele está pregando que Jesus é o Cristo. Ele estava lá na casa daquele homem que o recebeu, com os olhos fechados, por causa do Senhor que fez aquilo, e aí ele é curado, batizado, cheio do Espírito Santo. E de repente ele está na sinagoga provando que Jesus Cristo é o Cristo, que Jesus é o Cristo. Meu irmão, isso não tem alguma coisa aí, não tem não? Como que de repente... E aqui, irmãos, vem uma lucidez para nós, porque, infelizmente, ainda tem um ou outro crente que acha que uns crentes são mais do que os outros. Não é possível. Fulano, eu tenho para mim que Deus tem um negócio especial com aquele irmão. Mas quando você ouve uma pregação como essa, você vê que Paulo era normal. Senão, ele não pararia os 3 anos. Meu irmão, 3 anos de estudo. Aí você lê o texto de Romanos, e você diz assim, o homem fez o dever de casa, estudou mesmo. Estudou. Ele realmente se debruçou com a Escritura. Você vai ver ele citando o Antigo Testamento em Romanos. Romanos fala muito do Antigo Testamento. Ele cita o Antigo Testamento e traz a luz para a igreja do nosso tempo. Meu irmão, todo crente tem que fazer isso. Eu estou aqui agora e eu vou fechar. Quando eu leio em Efésios, em Gálatas capítulo 5, e aí eu encerro lendo esse texto. Gálatas capítulo 5, quando eu leio esta fala do apóstolo Paulo, Gálatas 5, já no final, quando ele diz assim, logo após o fruto do Espírito. O fruto do Espírito, porém, é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E aí o verso 24, leia junto. Verso 24, não dá tempo, né, irmãos? O pastor é rápido demais, né? Todo mundo já abriu? Vamos lá. Os que são de Cristo Jesus. Quantos são de Cristo Jesus aí? Diga bem. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Meu irmão, em nome de Jesus, essa compreensão profunda da Escritura só foi possível porque esse homem buscou a Deus. Eu estou dizendo para você hoje aqui, meu irmão, olhe para mim aqui. Você que tem orado para Deus abençoar a sua casa, você que tem orado para Deus usar você, Deus está respondendo sua oração. Ele está dizendo para você, se você buscar a minha face, eu vou transformar a sua vida. Se você se debruçar diante da minha Escritura, sobre a minha Escritura, ela vai entrar no seu coração. Irmãos, uma pessoa cheia do Espírito Santo e cheia da palavra, quando ela abre a boca proferindo a palavra é proferida do jeito certo. Porque ela está na boca de alguém consagrado a Deus, de alguém que está crucificado, que crucificou a carne e as suas paixões. Então, ela vai proferir a palavra, ele vai proferir a palavra em casa e vai ver a diferença. E vai ver a diferença. A palavra de Deus diz sobre o sacerdote que na boca dele deve ser encontrado o conselho de Deus. O sacerdote deve apartar a muitos da iniquidade. Como assim apartar muitos? Ele vai chegar para as pessoas e ele vai dizer a elas, olha, esse caminho aí é mau, o caminho do Senhor é esse, mas proferido com poder e autoridade. Nós temos essa semana mesmo estudado com os homens, no curso Homem ao Máximo, e eu tenho dito, irmãos, que responsabilidade nós temos tido, porque temos 3 pastores no grupo,
e um presbítero, outro evangelista, se não me engano. Que responsabilidade, são pelo menos 3 ou 4 igrejas ali representadas. Nós estamos orando para que eles sintam o anseio de implantar o curso em suas igrejas, para abençoar outros homens com a visão. E qual é uma das principais? O homem é o sacerdote do seu lar. E eu falava com eles algo que em nenhum outro curso Deus mexeu no meu coração. O anseio que Deus tem de ter cada homem em suas mãos, cheio do Espírito Santo, e proferindo a palavra de Deus sobre a sua família, ministrando sobre a vida da esposa. Meu irmão, você, homem, é para você estar cheio do Espírito Santo, cheio da palavra de Deus, ensinando a palavra de Deus para os seus filhos e ministrando sobre a vida da sua esposa. E ali, meus irmãos, que visitar de Deus foi segunda-feira. O grande projeto de Deus. Agora, qual é o grande problema? Muitos de nós entenderam que é só participar do culto, é só vir para a igreja, é só saber os versículos e carregar a Bíblia e ler de vez em quando. Não é assim, meu irmão, não é. Uma coisa que eu tenho buscado ensinar é que tem muitas pregações por aí, que diz, venha, você vai ser abençoado, mas não diz que você vai ter que se retirar para ir para se retirar na Arábia, não diz. Não diz como que você vai ser abençoado, diz só que você vai ser abençoado, e todo mundo quer ser abençoado, mas nem sempre a pessoa quer se retirar para ir para Damasco, aliás, para a Arábia. No decorrer da minha caminhada, eu já me deparei com pais, com chefes de lá, com momentos difíceis de enfrentar. E eu, no decorrer do tempo, eu disse, por mover do Espírito mesmo, especificamente, a pessoa me relatou os problemas. Várias vezes já aconteceu com pessoas diferentes, é claro. E a pessoa disse, pastor, essa é a minha situação, o que é que eu faço? E aí no meu coração só vinha uma coisa. Meu irmão, escolha uma das salas dessa igreja aí e se tranque lá, e só saia de lá depois que Deus tiver ouvido a sua oração. Você é o governador da sua casa, Deus quer ouvir a sua oração. E ao se trancar e buscar Deus, você vai declarar sobre a vida dos seus filhos, sobre a vida da sua mulher, sobre a vida das pessoas que estão envolvidas nessa situação, o nome do Senhor. Irmãos, essa pessoa tem que fazer isso convertida, sem as obras da carne, arrependida dos seus pecados, andando conforme Jesus andou. O grande problema é que alguns acham que tem que primeiro alcançar isso para depois orar pela família. Não, meu irmão, se arrependa dos seus pecados. Você pode ter passado a semana fazendo todos eles, mas se você se arrependeu genuinamente, o Senhor te recebe como a primeira vez. E você é visto por Ele santo e abençoado. E então você agora vai continuar. No decorrer do tempo, irmãos, eu já tive algumas experiências de começar a conversar uma coisa com uma pessoa que tinha nada a ver. De repente Deus trazia uma palavra de Deus para entregar para a pessoa, e Deus vinha com o poder dele sobre a vida da pessoa. E até eu ficava impressionado, porque eu não tinha imaginado nada daquilo acontecer. E normalmente, quando isso acontece, eu digo assim para a pessoa, você vai andar, a partir de hoje, nessa unção que Deus derramou aí. Preste atenção, você antes de falar comigo estava com isso, isso e isso, não é? Sim. Isso acabou. Agora, você foi restaurado e você vai se portar como tal. Você vai mudar a sua agenda. Você antes ficava muito tempo diante da TV, muito tempo diante de tantas coisas sem futuro, sem sentido. Agora você vai mudar, você vai ter um momento para estar em lazer com a família, beleza, mas você vai se separar para buscar Deus, você vai agora mudar a sua conduta espiritualmente. E aí, meus irmãos, quando o filho vem perguntando, quando a filha vem com um problema, aquele pai agora ungido e abençoado vai lidar com isso espiritualmente preparado. Fique de pé no seu lugar. O que é que nós precisamos? Nós precisamos nos separar para Deus, para que Deus nutra o homem espiritual que há aí.
E aí então, quando nós formos ter com os irmãos em comunhão, ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Olhe para o apóstolo Paulo, ele se junta com seus irmãos e ele se torna um missionário, ele se torna um grande homem de Deus, porque ele foi transformado. Mas sobre isso falaremos depois. Feche os seus olhos. Ore a Deus agora. O que é que o Senhor falou aí ao seu coração? Aquilo que Deus ministrou ao seu coração, você vai agora, em nome de Jesus, dizer amém para Ele. Você sabe o que Deus tem requerido de você. Você sabe o que é que o Senhor está requerendo do seu coração. Diga em oração agora: Senhor, eu assumo, eu recebo sobre a minha vida esse chamado, essa orientação do Senhor. E eu quero agora me arrepender dos meus pecados, da conduta fora do padrão de Deus. E eu recebo o chamado do Senhor para uma conduta santa. Meu Pai, nós te pedimos agora o teu Espírito agora, capacitando a tua igreja, capacitando os teus filhos, capacitando os homens, as mulheres, os jovens, as crianças, capacitando, Pai, cada um que está aqui. Nós oramos pedindo, Pai, misericórdia sobre a tua igreja e que cada um seja transformado, em nome de Jesus. Nós oramos, Pai, pedindo o Espírito do Senhor, trazendo novidade de vida, de conduta, para a glória do Senhor Deus. Nós oramos assim, meu Pai, e que o Senhor ordene a bênção e a vida para sempre neste lugar, por meio dos teus servos, em nome de Jesus.